Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super legais aqui para dividir conosco o lado A e o lado B do empreendedorismo, né? O lado A é aquele que a gente conta e o lado B é o que a gente não necessariamente conta, mas é o que a gente lembra, né? Quem é da época do vinil, né, Paulo? E somos. Lembra que o lado A era o lado que o produtor queria colocar música, que achava que ia estourar na rádio, e o lado B era o lado que o artista queria que colocasse, mas que não necessariamente ia fazer sucesso, né? Bom, a gente está aqui hoje com uma pessoa que dispensa apresentação, com o Paulo Moraes, né, fundador da Espaço Laser, né, e empreendedor em várias outras coisas. A gente vai explorar essa história aqui. Paulo, muito obrigado pelo convite, pelo carinho com a gente. E já vou deixar o gancho aí. O que você anda fazendo, cara? Qual que é a vida depois do Espaço Laser? Bom, primeiro dizer que estou feliz demais de estar aqui com você. A gente já trabalhou junto num projeto. Você é Já. uma pessoa Estivemos em lados opostos, né? opostos, mas juntos. Opostos, entre aspas, mas juntos. Mas juntos, então, grato pelo convite, pelo momento de estar falando aqui com você. Achei bacana a chamada do podcast de dono para dono. Gosto muito disso. Como você bem falou, sim, fundador da Espaço Laser, uma empresa que esse ano completou, agora em abril, 20 anos de história. 20 anos. 20 anos de história. Uma empresa primeira empresa do setor de estética e beleza, abriu capital na Bolsa de São Paulo, B3. Eu estava lá fazendo esse movimento. Quando a gente fala do momento da B3, do sino, a gente só esquece de contar os 6 meses antes de trabalho intenso. Eu vou querer explorar essa história aí. Muito intenso, mas agora em novas frentes e muito animado com o que tem que ser feito. Boa, boa. Paulo, e como é que começou essa jornada de... Você é formado em Direito... Começou, né, você estava comentando aqui antes, nasceu em Pirituba, a gente veio lá de baixo. Como é que surgiu essa história de empreender? Era uma coisa que já estava na família, a família já empreendia. Como é que surgiu esse negócio de empreender para você? Não, na verdade, Julião, é assim, empreender, não, meu pai foi um pequeno empreendedor porque tinha um pequeno escritório de contabilidade. Sim. Mas antes do próprio escritório de contabilidade dele, tanto meu pai e minha mãe eram funcionários de um banco. Sim. Nasci na periferia de São Paulo, como bem você falou, lá em Pirituba, ao lado da Igreja Matriz, na Rua China. Não tenho muitas lembranças porque ainda era muito pequeno do tempo que vivemos ali, mas sei onde nasci e sei de onde vim. Sim. E nunca vou esquecer das minhas raízes, né? E nessa trajetória, tem uma história mais longa nisso aqui, mas para tentar resumir para você aqui, que momento que eu acho que me conectei com o empreendedorismo, que para mim abriu um mundo muito diferente do que tinha visto até ali, vem num momento de muita dificuldade da família. Na verdade, meu pai tinha praticamente zerado, mas zerado de verdade, não de faz de conta. Não era uma situação de a pessoa jurídica quebrou e a pessoa física ficou rica. Não, quebrou. Quebrou Quebrou de verdade. Até porque meu pai tinha uma questão de honra, então tudo que ele tinha ele vendeu para tentar pagar as pessoas para quem ele devia. E a partir dali, recomeçando a vida praticamente do zero, meu pai retoma já numa etapa seguinte, porque a minha primeira formação é técnica agropecuária, antes do direito. Eu sou formado em técnica agropecuária do campo. Isso eu não sabia. Eu fiz na Universidade de São Paulo, lá em Jabuticabal, Unesp Jabuticabal. Sim. O curso técnico agropecuária em tempo integral. E tem um motivo pelo qual fiz esse curso lá. Depois, um dia eu conto essa outra parte da história, mas vamos falar do empreendedorismo. Como é que eu me apaixono pelo empreendedorismo? Meu pai era contador de formação e na retomada de vida, ele me fez um desafio. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito à noite, na USP, no Lago São Francisco. Meu pai me fez um desafio. Olha, eu queria retomar. Meu pai até então tinha retomado como empregado, então eu estava de novo trabalhando como empregado de uma empresa. Mas eu queria retomar minha vida no escritório que eu tinha, só que eu preciso contar com a sua ajuda. Eu falei, me ensina, porque eu não sei nada de contabilidade, que eu vou junto com você. E ele, na verdade, não fui eu que consegui, ele conseguiu de um amigo uma pequena sala de não mais de 7, 8, 10 metros quadrados, de um escritório de um engenheiro que era amigo dele, para que ali a gente recomeçasse a vida. Uhum. Então fundamos ali o escritório de contabilidade. Legal. Onde eu ajudava, depois de meu pai ter me ensinado algumas práticas de lançamento contábil, a fazer os lançamentos e a gente retoma a vida. Então durante o dia, no pequeno escritório de contabilidade, eu passei a ter contato com pequenos empreendedores que eram os clientes do nosso escritório. Sim. E a partir dali passei a ver um mundo muito diferente, inclusive alguns pequenos empreendedores que passaram a crescer, a multiplicar, gerar mais riqueza. Para mim era um mundo fantástico, que mundo de transformação maravilhoso. Sim. E ao mesmo tempo, à noite, a partir das 7 horas da noite, no Lago São Francisco, estudando até as 11h30 da noite, e eu era aquele famoso estudante CDF. Até as 11h30 da noite, um dos poucos alunos que estavam ali na sala era eu que aqui estou te falando.
Então, depois de uma jornada intensa como essa, voltava de ônibus, porque a gente não tinha condição de carro, então eu voltava de ônibus lá, partindo da Praça da Bandeira, para casa para tentar descansar. Mas, sem saber, eu fazia naquele momento 2 faculdades ao mesmo tempo. Da contabilidade com meu pai, no universo do empreendedorismo, ajudando os pequenos empreendedores, e à noite estudando direito. Nossa, cara, e são 2 formações que eu tenho certeza que fizeram muita diferença para você depois na jornada como empreendedor. Primeiro, o lado contábil, financeiro, e o lado jurídico, porque se tem uma coisa complicada aqui é navegar nesses universos, né? Sem dúvida, assim, para mim talvez tenha sido a base, fora a chama que me acendeu, olhando o empreendedor e falei, o dia que eu tiver dinheiro e condição, eu vou pensar e vou fazer o meu negócio. Naquele momento não dava para sonhar tão grande, eu sabia quais eram os desafios da minha vida, a gente lutava pelo dia a dia, era ganhar o dinheiro para poder garantir o dia a dia da nossa família. Então, mas eu estava combinado comigo mesmo, o dia para que você tiver dinheiro, eu monte um negócio. Legal, legal. E dessa chama pro que veio a ser Espaço Laser, como é que isso surgiu, né? Então, rapidinho, pra gente não ficar aqui falando um monte de coisa, como é que surgiu essa história da Espaço Laser e quando você começou, você já imaginava onde você ia chegar? Como é que foi isso? Lógico que não. O sonho foi sendo modulado ao longo da jornada. A verdade é que cada vez que a gente chegava no que a gente tinha projetado e sonhado, a gente criava um novo sonho para que a gente pudesse alcançar como desafio. Então, lá em 2004, numa tarde, em abril de 2004, numa conversa muito despretensiosa de um médico, de um ex-militar que era muito amigo meu, inclusive a gente já tinha feito alguns outros negócios juntos, e agora um ex-advogado, naquela altura ainda era advogado, estava na advocacia, dependia da advocacia para viver, a gente pensou uma hipótese, olhando inclusive um projeto que a gente viu como inspiração nossa, porque as pessoas perguntam, mas essa ideia foi de vocês? Não, eu de forma muito transparente e correta, essa ideia não foi nossa. Essa ideia foi de um médico, para mim, visionário, chamado Charles Yamaguchi, meu amigo, muito amigo meu, com a qual eu respeito muito pelo que fez e faz. Naquela altura, eu estou falando do ano de 1999, Charles Yamaguchi, presidente da Associação Brasileira do Laser no Brasil, vai aos Estados Unidos num congresso e descobre lá uma máquina de depilação a laser. 1999. E olhando aquela máquina, eu sei dessa história porque ele me contou, ele traz para o Brasil a primeira máquina de depilação a laser para o Brasil e coloca na clínica dele como um médico cirurgião plástico que é excepcional. E naquele momento contrata meu sócio como médico dele, funcionário dele, para trabalhar na clínica dele. Na máquina. Olha que interessante. O engraçado é isso, o meu sócio conheceu o Charles por um motivo e eu conheci o Charles por outro motivo. O Charles foi a pessoa que cuidou da minha mãe depois do tratamento do câncer. Então, a história a vida é assim, né? Ela vai tendo as coincidências, que eu chamo de deusdências, né? Vai proporcionando esses momentos. E o Charles, como visionário novamente, depois de ter colocado essa máquina de depilação a laser na clínica dele, pensou a primeira clínica de depilação a laser em shopping no formato replicável. Uma marca extraordinária chamada Depilaser, depilação a laser. Olha que incrível. Inclusive a marca está no ano de 2001. A nossa empresa foi fundada só em 2004. Ele funda a primeira empresa. Então a gente tinha como referência o Igor, e depois a gente, olhando o que ele tinha feito, a gente tinha como referência a empresa do Charles. E a gente entendeu que sim, aquilo sim era um grande modelo de negócio, que sim poderia ser replicado na minha mentalidade, até pelo negócio anterior que eu tinha tido com o outro sócio, o Tito, que era com máquinas. Eu tinha muito a cabeça, máquina, hora, gerando receita. Então, novamente, uma máquina de depilação gerando receita, para mim fez muito sentido. A gente, ok, vamos começar esse projeto, e a gente começa esse projeto com, eu costumo brincar, 2 unidades e apenas uma máquina. Porque, na verdade, a gente pensou o primeiro modelo de lojas replicáveis num shopping aqui em São Paulo, Shopping Morumbi, inclusive coube a mim o processo de negociação com o shopping. A primeira resposta do shopping foi não, apesar de eu querer pagar pelo ponto, foi não. Não, esse tipo de serviço não cabe no nosso mix, inclusive pode ter problema de vazamento de odor, de pelo, ao fazer depilação, a gente entende que não é possível aqui. E eu, determinado como sou, nunca aceito não como primeira resposta, insisti, inclusive mostrando o que existia em outro shopping do Charles, que era assim possível. Sim.
Mostrei para o shopping toda a regulamentação dizendo que sim, era possível no shopping ter uma clínica de depilação a laser. Então, depois de mais ou menos 3 meses de muita conversa, o shopping falou: ok, nós vamos aceitar você pagar para ter vamos sua quebrar loja esse aqui. galho aí. Você vai pagar para ter o seu primeiro negócio aqui. Então, a primeira loja, no modelo replicável, surge efetivamente no shopping Morumbi. No Morumbi, e a unidade que ali em Moema, que era do nosso sócio, que era uma clínica dermatológica, porque ele era médico de formação, a gente, no nosso acordo, que a gente não dá para conviver duas atividades que vão criar conflito nessa relação. Então vamos colocar o nome de espaço laser também nessa unidade, então desaparece a clínica dermatológica sua como médico, e então temos 2 unidades. Mas tínhamos 2 unidades e apenas uma máquina, até porque o capital para comprar 2 máquinas era muito alto, cerca de $120 mil cada máquina. Como é que então a gente sobrevivia com apenas uma máquina? Segunda, quarta e sexta, essa máquina trabalhava na unidade de Moema, terças, quintas e sábados no shopping. Como é que era feito isso? Uma máquina que pesa 120 quilos. Todo dia, depois das 10 horas, que é o horário que normalmente se permite o acesso de mercadorias e produtos dentro de shoppings, a gente carregava essa máquina numa furgão, transportando-a diariamente. Isso foi feito durante 2 anos, para que as 2 unidades sobrevivessem. Olha só. As pessoas pensam que agora tem 860 lojas, somando o Brasil e outros países que a gente tem presença, acham que a gente já começou nesse tamanho, mas não, a gente começou com apenas 2 lojinhas. E uma máquina. Boa. E Paulo, assim, você conseguiu trilhar a jornada, olhando de trás para frente, né? Você conseguiu trilhar a jornada de um negócio que é meio que a jornada de sonho de qualquer empreendedor, né? Então começa pequeno, vai crescendo, atrai um sócio investidor, cresce mais ainda e chega lá nesse pico, que é o IPO, né? A gente, todos nós, né, que estamos no universo empreendedor, a gente fala assim, não, o IPO ele é o último gol de uma companhia, né? E é muito legal contar essa história. E o monte de tropeço que tem nesse meio de caminho aí? Quais são alguns que dá para contar aí Muitos. As pessoas acham que empresas e pessoas que fazem sucesso não erram e não cometem de vez em quando, tem alguns fracassos. Na história nossa também não foi diferente. Eu vou te contar um que hoje pode até ser engraçado, mas logo no começo do nosso negócio a gente tinha o grande desafio de fazer o serviço que era desconhecido do grande público ser conhecido. E diferente de hoje, que a gente tem as mídias sociais, todos os ferramentais, que inclusive a gente pode medir, fazer o funil, coisas maravilhosas que existem hoje, mas lá não existiam. Era o desafio de como a gente ir buscar os nossos famosos leads, como a gente chama hoje, que são pessoas para conhecer o nosso negócio. E a gente acreditou num projeto de um canal, de uma emissora, que falou, não, vamos colocar ao vivo, falando do serviço, e aí pede para ligar com uma promoção, para um número que vai ligar para um call center, nós vamos encher as agendas de vocês, então vai ser um negócio extraordinário. Num valor importante para a gente nem tinha todo o recurso para fazer esse investimento, mas acreditando na proposta da pessoa da emissora de TV, aceitamos o desafio, contratamos o call center achando que ia ser uma loucura. A partir do momento que o programa entrasse no ar, ao vivo, os telefones iam tocar de forma extraordinária. E para nosso desespero, e sabendo da conta que haveria no dia seguinte, depois o programa ia ao ar, e com aquela ansiedade toda, dá uns minutinhos, não liga ainda não. Aí ligamos para nossa gerente, e aí, como é que estão as vendas, como é que estão as ligações? Não tocou nenhum telefone. Mas como é que é? Não tá tocando nada. Falei, não, então vamos dar mais um tempinho. E segue o programa falando da promoção para ligar naquele momento, que era a promoção do último momento, se não ligar agora, você perdeu a oportunidade da sua vida de se depilar. E a gente ligou novamente para nossa gerente. E aí, como é que estão as vendas? Nenhuma venda. Ninguém ligou para a gente até agora. Então, erramos redondamente. Talvez o canal eleito estava errado, a forma de abordagem do nosso cliente estava errada, tudo absolutamente errado, de forma que a gente perdeu uma quantia importante de recursos que a gente nem tinha disponível para tentar um processo de venda que não deu certo. Olha só. Essas coisas são curiosas, né? E vocês acabaram sendo inovadores em vários desses aspectos, né? Nessa história de geração de lead digital, na história de usar uma figura pública, né, como parte, né, da imagem do negócio. Coisas que hoje, né, o pessoal olha, muitas vezes parecem óbvios, né? Movimentos óbvios. E imagino que para vocês foram nada óbvios ao longo do caminho. Na verdade, foi uma construção de erros e acertos. A gente errou menos que acertou, acertamos mais, de forma que a gente foi caminhando de forma mais acelerada. A querida Xuxa, que hoje eu posso chamar de Chu,
minha amiga e sócia num novo projeto agora, incrível, que ela me convidou, para mim, de forma muito honrada, ela lembrar de mim, e eu conto essa história, se você me permitir, na sequência, mas é uma construção importante, onde a somatória dos acertos foi maior do que os erros, e permitiu que uma empresa com apenas 2 unidades se transformasse em uma empresa com quase 1.000 lojas, com capital aberto na Bolsa de São Paulo, na B3, com uma jornada ainda gigantesca de construção pela frente, onde o Paulo Moraes já não está mais no dia a dia. Sim. Eu tive como executivo da companhia, fundador e executivo da companhia, por praticamente 8 anos, porque na fase inicial eu não estava no dia a dia, lembra? Eu ainda vivia um pouco da advocacia, dependia dela. Então, os 2 outros sócios tocavam, eu tinha um papel de conselheiro ativo, então toda quarta-feira ficava na empresa para discussões estratégicas, para inclusive ajudar em algumas questões pelo fato de ser advogado. Mas a partir de 2014, justamente com a chegada da Xuxa, eu entendi que sim, era preciso que eu estivesse mais no dia da empresa e aí tem uma jornada cheia de histórias, de acertos, de erros, de acertos, mas muito mais acertos, de momentos muito felizes, de momentos de muita angústia, mas a somatória e o resultado de tudo isso me traz muita satisfação. Positivo. E Paulo, assim, hoje, né, a principal atividade agora é na PGMP, isso, né, que é uma holding de investimentos e participações, né? E eu queria que você contasse um pouquinho quais as teses de vocês, o que vocês estão olhando, mas antes de fazer uma provocação, cara, o que você conseguiu fazer é meio que a história do zerou a vida do empreendedor, né? Foi lá, fez a jornada inteira. Como é que é essa história de zerar a vida, mas não zerar a vida? Fazendo, não vou ficar em casa, eu vou fazer outra coisa. O que move? Porque a turma às vezes acha que é dinheiro que move, que assim, ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. E tipo, zerou a vida, fez o IPO, putz, e agora? Na verdade, o que move cada uma das pessoas é o propósito de vida. E se o propósito de vida for simplesmente ganhar dinheiro, você está muito pobre. O que vai te trazer riqueza de forma verdadeira é o propósito de vida, de entrega, de impacto e transformação de outras vidas. Show. Então, o que aconteceu comigo em dezembro de 21, entendendo toda a jornada que tinha feito ali, inclusive depois do IPO, e o que viria a ser feito ainda para frente na companhia, eu, na minha reflexão de todo dezembro para mim é um momento de reflexão, o que fiz bem, o que não foi tão bem, e como farei daqui para frente para fazer melhor. Eu cheguei à conclusão que tinha chegado o momento de eu sair do dia a dia da empresa, não ser mais o líder daquela companhia. Porque, inclusive, haviam transformações necessárias que eu sabia que precisavam ser feitas, mas que não seriam feitas enquanto eu estivesse na cadeira que eu estava. Talvez você até fosse um limitante para acontecer. Então, com esse entendimento, eu claramente entendi, fiz um processo natural de passar de bastão. Achei que seria mais fácil e mais rápido, afinal não, porque eu pensei e decidi isso em dezembro, inclusive comuniquei o conselho de administração que queria fazer a minha transição. Só saí efetivamente da companhia em dezembro do ano seguinte. Outubro do ano seguinte. 10 meses se passaram da minha decisão. Mas a verdade é que no dia 1 seguinte da minha decisão, eu trabalhava o dia inteiro na Espaço Laser, é verdade, com muita intensidade ainda, mas a partir das 7 horas, a minha vida era pensando no meu next step. Sim. Para onde eu estou indo? Sim. E é lógico que eu não iria para casa descansar, muito para a praia, como algumas pessoas inclusive acreditavam. Você se enganar, eu estou me divertindo demais fazendo o que eu faço e me divirto muito fazendo com o que eu gosto de fazer, que é estar dentro do mundo das empresas. Eu comecei a imaginar um ecossistema baseado em varejo, olhando saúde e bem-estar. Não poderia fazer nada diferente do que eu sempre fiz, varejo, mas olhando um ecossistema mais estruturado dentro do segmento de saúde e bem-estar. E aí, olhando toda a construção de bons relacionamentos feitos ao longo da minha vida, e relacionamento na vida de um empreendedor é tudo. É uma das grandes riquezas de um bom empreendedor, porque se você tem pessoas que se conectam, daí saem bons negócios e boas relações. Eu busquei minha agendinha e comecei a ligar para muitas pessoas. E provocar, a partir das 7 horas da noite, a partir de dezembro de 21, muitas reuniões e conversas para ouvir e para pensar qual o próximo passo. Legal. E uma delas, que inclusive você conhece, foi o Thiago Marx no projeto da RM Pharma. Nós nos conhecemos num evento onde eu fui para falar. Eu tenho então, esse papel de vez em quando de palestrante. Sim. As pessoas me convidam e eu aceito. Isso, não vivo disso, mas eu gosto disso. Então, de vez em quando eu me dou o direito a atender meu gosto, então eu vou para falar um pouco com as pessoas. E naquele momento conheci o
o Thiago ainda estava na minha missão na Espaço Laser. O Thiago, inclusive, naquele momento me provocou se eu não queria olhar mais no negócio dele. Eu falei, Thiago, ainda não. Talvez no momento seguinte a gente pode falar. Como de fato aconteceu. Sim. Quando decidi que não faria mais o dia a dia no Espaço Laser, eu liguei pro Thiago. Thiago, você está ainda disposto a gente conversar? Vamos conversar. E aí a gente começou uma conversa que se estendeu praticamente por 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio de conversa para que a gente chegasse em julho, agosto de 2023, com o fechamento do nosso negócio, onde eu estou com ele nesse novo projeto. Estou achando maravilhoso, tenho dedicado parte importante da cada minha semana Sim. junto com o Thiago, uma jornada incrível, onde eu acho que vai ter muita transformação, muita construção de valor e muito impacto positivo para as pessoas, especialmente das pessoas da classe B e C, que vão se beneficiar de remédio nas condições certas, no preço certo. Inclusive, algo que é muito triste falar, remédio que às vezes a pessoa quer comprar, mas não pode, não porque não tem o dinheiro, mas porque o remédio não está na farmácia que ela precisa comprar. Sim. Então, e aí surgiu, de lá para cá surgiu o quê? Já, Paula, RM Pharma? Então vamos lá, falando do meu ecossistema. X-Bloom, o que mais? Vamos falar do ecossistema criado pensando em saúde e bem-estar. Debaixo do guarda-chuva PGMP Investimentos, do qual empresa que na verdade hoje eu lidero. Então, falei da RM Pharma, que talvez seja o maior projeto hoje, depois da Espaço Laser, mais ou menos equiparados, porque eu ainda tenho presença na Espaço Laser como conselheiro, presidente do comitê de pessoas, então tem ali ainda uma demanda semanal comigo, mas a partir dali, as outras empresas onde eu entrei como sócio, a segunda que você fala bem é a X-Bloom, na verdade é a empresa que eu fui provocado pela Xuxa para entrar como sócio. Olha que bacana essa história, por isso que eu falo de construção de relacionamento. A Xuxa entra na Espaço Laser no ano de 2015, depois de um processo de conversa com ela a partir do ano de 2014. E a partir dali eu passo a me relacionar com ela, e ela viveu intensamente Espaço Laser junto comigo, e a gente conversava muito, em alguns momentos inclusive eu defendi ela, e a gente criou logo uma proximidade muito grande. Ao terminar a minha jornada, eu comuniquei a ela da minha decisão de sair da Espaço Laser. A primeira reação dela foi de bronca e chateação. Como assim você está saindo? Você nem me avisou? Aí eu expliquei para ela os motivos pelo qual eu estava fazendo o movimento, ela rapidamente entendeu, e dias depois ela me impacta com uma provocação. Paulo, você sabe que eu sou vegana hoje, fui vegetariana, eu entendo de todos os benefícios de uma alimentação mais saudável sem a proteína animal, todos os benefícios de uma alimentação mais baseada em proteína vegetal, o quanto isso é benéfico para o ser humano em termos de saúde e longevidade de vida. Lembre-se que a Xuxa, me desculpe a indiscrição, mas você coloca isso de forma pública. Uma mulher de 61 anos, do jeito que você é hoje, é incrível. E parte disso se explica pela alimentação que ela tem. Um dos motivos é esse. Então, entendendo todos os benefícios, ela me fez essa provocação. Olha, eu gostaria muito de ser a referência num projeto desse aqui no Brasil, porque eu falo isso com propriedade e verdade, como todos os negócios que eu tenho. Então, eu queria ser essa pessoa aqui, mas eu não faço isso sozinho, só faço se for com você. Se você falar vamos, eu vou. Se você falar que não vai, eu também não quero. Então, eu ainda falei, mas restaurante não estava no meu radar, mas ok, vamos olhar. E aí o Juno, a partir daí, passa a me trazer uma série de iniciativas no setor, existem várias, mas a que me pareceu mais bem estruturada em todos os aspectos de processo, de visual, de qualidade do produto. Comida deliciosa. Deliciosa. O sanduíche X-Bloom, o Fish in Bloom, e o Chicken Bloom, especialmente, que eu adoro. É um negócio que de vez em quando, só de pensar, dá vontade. Vou lá, daqui a pouco eu vou pedir. Muito bom. Então, olhando todos esses aspectos, eu liguei para a Xuxa. Xuxa, olha, de fato parece que tem algo aqui que faz sentido pensar em termos de crescimento e ampliação. O Fábio, o Thiago e a Amanda como fundadoras, pessoas excepcionais. E lembrando que as empresas, a gente cria conexão com a empresa pelo que ela faz, mas especialmente pela figura de quem é o fundador. O ser humano que está ali. Enfim, ao cabo, grande parte da decisão de estar junto num projeto... É isso que eu ia te perguntar. Pela pessoa. Como é que é esse processo pela de escolha? Depois eu conto um pouco o que eu olho numa iniciativa quando eu penso na participação em algum negócio. Mas aí, olhando tudo esse negócio, avançamos nas conversas e efetivamente ingressamos como sócio, eu e a Xuxa, no projeto. Um projeto que quando eu começo tinha apenas uma loja e muita vontade por parte do Fábio, que lidera o projeto, em fazer o crescimento, que rapidamente... Vendemos 35 franquias, já implantamos 4, tem um processo agora, uma agenda de implantação dessas lojas, e estamos muito felizes, por quê? Porque os nossos franqueados estão abrindo, o volume de venda está acontecendo, as pessoas estão aceitando muito bem o produto, porque o produto é excepcional, e a gente está muito feliz.
Bom, falei de X-Boom, falei da RM Pharma. Outra iniciativa que José Semenzato, meu sócio na Espaço Laser, uma pessoa que me ajudou muito no processo da construção da nossa marca e da nossa rede de franquias, ao sair do dia a dia da Espaço Laser, também me fez o desafio. Falei, Paulo, tem uma iniciativa aqui chamada Novo Fio, com o sócio fundador Marcos e a liderança da Gislene, pessoas extraordinárias. Se você quiser e puder, dá uma olhadinha para a gente ver o que você acha, para me ajudar nesse processo, olhar os processos de como é que estão acontecendo, as vendas, ver se faz sentido. Aí, olhando e entendendo a liderança da Gislene e do Marcos, Zé, para mim pode fazer sentido. Se você achar que faz sentido eu estar como sócio, vamos junto nessa jornada. E ajustamos, o projeto lá é transplante capilar e tratamento de cabelos para homens e mulheres, inclusive o Paulo Moraes que está precisando disso, ainda não fiz ainda, porque o Marcos fez para mim o primeiro protocolo e agora não tem jeito, vai ter que ir para o transplante. Vou fazer, viu, Marcos? Fica tranquilo que eu estou indo. Vai ser um sábado de manhã, já está marcado. E aí estamos nesse projeto com 50 franquias vendidas, a rede se ampliando, então esse é um outro projeto bacana, que eu entendo bacana, na área de saúde e bem-estar, que entrega muita autoestima para quem faz. Legal. Depois um projeto de uma história minha que, de novo, o mundo dá volta e a gente volta às vezes ao mesmo ponto de forma diferente, ao mesmo ponto de forma diferente, chamado Mundo Terra. Eu tinha sido sócio desse projeto quase na fase inicial do Guto, chamado um projeto na área de produtos de esportes para atividade outdoor. Então, caminhada, trekking, campismo, um projeto muito bacana. E numa determinada fase da nossa vida, quando a Márcia engravidou, eu acabei me desligando da sociedade. Entendi que a vida tinha que agora ter muito foco com os filhos. Vai pro Guto, acho melhor você seguir, se entendemos. Aí, sabe, quando eu reencontro por acaso o Guto correndo pela praia, olha como é que são a vida de novo. Ele... Paulo, tô querendo falar com você há muito tempo, tô sabendo que você já não tá mais no Espaço Laser, eu queria falar com você. Falei, legal, Guto, vamos marcar no final da tarde lá no hotel pra gente falar. E aí na conversa, Paulo, você sabe que você falava pra mim algumas coisas no começo do nosso negócio que eu juro que eu não entendia. Mas hoje eu consigo te entender. E aí ele falou, eu queria te fazer uma proposta, você não topa a gente pensar alguma coisa junto pra gente fazer a expansão da nossa rede? Porque passaram esses tantos anos, o negócio anda muito bem, os resultados são extraordinários, mas eu não consegui fazer crescer a rede. Aí eu falei, já conhecendo inclusive o negócio, Guto, vamos conversar. E de fato nos acertamos e estamos aí na jornada de fazer a expansão da Mundo Terra, que tem sido uma jornada também muito bacana, uma proposta muito positiva de bem-estar para as pessoas que entendem os benefícios da atividade outdoor, caminhada, campismo, tudo que esteja relacionado à atividade externa, né? Boa. E por fim, não antes do fim, na verdade tem mais uma, que eu não posso esquecer dela, porque a caçulinha dos projetos que eu estou envolvido, mas antes dela o grupo Laces and Hair, salões de beleza, uma proposta e propósito incrível, porque são produtos orgânicos, com baixa pegada de carbono, com preocupação de não usar químico no cabelo das mulheres, mas com uma entrega extraordinária. Então, as mulheres entendendo os benefícios do grupo Lace e do produto, a gente criou uma nova rede chamada Bioma, que busca transformar salões de beleza com a entrega do propósito do Bioma, do produto Bioma. Então a Cris e o Itamar, que são os líderes do projeto, os fundadores, na verdade, desse grande projeto, já com 30 lojas, a gente imagina que pode ter uma grande rede de Bioma, entregando muito propósito, muita entrega de qualidade de cabelo e de tratamento. E por fim, para falar do último projeto que eu estou envolvido, com uma pessoa que também coloca muita energia no que faz, o Wagner na Ocular Brasil. É um projeto de tratamento de olhos através do laser, tecnologia novamente. Boa. Um projeto que ainda só tem 2 unidades, mas que eu acredito que tem um enorme potencial de crescimento. E a gente está modelando agora a forma de fazer esse crescimento de forma acelerada e estruturada. Show. Porque, na minha cabeça, não basta simplesmente crescer por crescer. Tem que ser um crescimento sustentável, mantendo 3 pilares importantes do relacionamento com o seu franqueado. E quais são esses 3 pilares importantíssimos da relação? Primeiro, o franqueado que estiver com você precisa conhecer muito do seu negócio. Então, ele precisa aprender, entender e você tem que saber ensiná-lo. Segundo, ele tem que se apaixonar pelo negócio. Porque não pode ser apenas o racional, ele tem que estar de coração nesse negócio, vivendo de fato o negócio que ele vai ter. E o terceira coluna importantíssima de qualquer negócio, precisa ganhar dinheiro.
Sim. Então, Todo mundo, né? O precisa ganhar franqueado, dinheiro. O franqueador. franqueado tem que ser feliz, a franqueadora, então tem que ser uma relação muito equilibrada, Legal. onde todo mundo ganha. Afinal de contas, ele está arriscando uma parte importante do capital conquistado na vida dele, e eu sei bem o que é isso. E ele precisa ter o retorno com payback, no prazo correto, com rentabilidade, para que ele seja feliz, então apaixonado, sabendo o que faz, mas ganhando dinheiro. Boa. Paulo, 6, eu contei, você foi contando o quê? Foi 6. 7 com a espaço laser. 7 com a espaço laser. Cara, foi rápido, hein? Rápido, mas lembra que eu trabalhava duramente depois das 7. Foi rápido, hein, bicho? Rápido. Foi rápido. E entre esses projetos todos, tem algumas características comuns, né? Varejo, o segmento, mas uma característica aqui que me chamou a atenção, todos os negócios baseados num modelo de maneira direta ou indireta de expansão via franquias e uma relação franqueador-franquia. E eu queria pegar um pouco o seu insight aqui, porque não é um setor que atrai muito investidor, pelo menos não era um setor que atraía muito investidor institucional até algum tempo. Como é que você está vendo isso mudar? Porque você está vendo isso de perto e está provocando isso também de maneira ativa, né? Então vamos lá. Lembra-se que no Brasil, infelizmente, a taxa de mortalidade das empresas é da ordem de 80% apenas no primeiro ano. Sim. Então, 80% das iniciativas dos empreendedores, e os brasileiros são empreendedores, parece que por natureza, né? Gostam do risco de empreender, no sonho de construir algo e transformar a vida. E uma coisa importante aqui, sem querer esconder nada. O empreendedor, além de transformar propósito, ele tem que ganhar dinheiro. A gente tem que ter isso de forma com ele orgulho. Não pode ter vergonha de ganhar dinheiro. Não pode ter vergonha. A gente tem que acabar com essa sensação que ganhar dinheiro é pecado. Ganhar dinheiro não é pecado. A gente tem que sim ganhar dinheiro, usar de forma correta o dinheiro que ganha. Lógico, dando conforto que a gente deseja. Está tudo certo que você ganhou de forma correta o dinheiro, dentro da correção, moral, ética, está tudo certo. Então, a gente acaba com esse negócio que as pessoas às vezes têm medo de falar, que querem ganhar. A gente quer ganhar dinheiro, tá tudo certo. Então, pensando nisso e sabendo que a franquia é um mitigador de mortalidade de empresas, porque na verdade, quando você estrutura uma franquia, você já tem um modelo num nível de maturidade que você te permite pensar em crescimento e transmissão do negócio para terceiros, para que façam o mesmo que você faz. E eu acho que sim, pode ser e tem sido cada vez mais um modelo, tanto é que você olha as taxas de crescimento dos modelos de franquia comparado aos outros modelos de expansão, sempre é muito maior do que os demais. Sim. A franquia cresce fortemente, mesmo em momento de crise, muito mais do que os outros modelos de crescimento que você pode pensar. É o único e exclusivo modelo de crescimento? É o melhor crescimento? Nem sempre é. Tudo depende do modelo de negócio que você tem, porque você pode imaginar, todo e qualquer tipo de negócio, cabe modelo de franquia? A resposta, com certeza, é não. Por isso, a necessidade de entender o seu negócio com profundidade, a modelar e entender que se o franqueado na ponta, pagando inclusive o royalties e a taxa de propaganda que ele vai ter que te pagar, se ainda assim ele mantém a rentabilidade. Em alguns negócios a resposta vai ser não. Sim. Então, se o seu negócio a resposta for sim, ele é escalável, ele mantém a rentabilidade depois de pago os royalties e a taxa de propaganda, que é importantíssimo, que é a construção da marca dessa rede, é sim um grande modelo de expansão. E eu acredito demais nesse modelo, fiz essa jornada na Espaço Laser e acredito que com esse conhecimento, a experiência conquistada, posso ajudar nesses projetos que eu estou envolvido e talvez outros que possam me envolver a fazer um crescimento diminuindo tempo e indo mais rápido. E por que você acha que o mercado investidor, assim, o institucional, nunca olhou muito para esse segmento de maneira estruturada? Você acha que por uma questão de desconhecimento, por uma questão de governança? Eu acho que aqui tem uma questão que o que acontece é que uma franqueadora, apesar de ser uma empresa em estado de maturidade, geradora de caixa, os números em termos, quando você coloca o famoso EBITDA, ela não é tão relevante. Ela precisa ter uma rede muito, muito, muito relevante para que o investidor passe a olhar com atenção, porque aí os números ganham relevância. Então, quando você, na verdade, consolida em unidades próprias, você consolida junto o EBITDA de todas as unidades. E é lógico, por consequência, o número fica gigantesco. Sim. E aí é lógico que o investidor institucional, fundos e outros que olham oportunidades de investimento, olham com muito mais atenção essas empresas que têm o crescimento por unidades próprias e que consolidam muito EBITDA. Mas a verdade é que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes consolidam muito EBITDA, mas a última linha às vezes não é tão saudável. Sim. Esse talvez seja o desafio e talvez por isso que agora a gente vê alguns movimentos importantes de investimento por parte de fundos, olhando redes de franquia, entendendo sim os benefícios
inclusive com benefício que em algum momento, se ele entender que pode fazer sentido, fazer um movimento de aquisição desses franqueados como modelo de consolidação, como de fato fizeram na Espaço Laser. E que é bom para todo mundo, né? A Espaço Laser fez o movimento, lógico, vai ganhar dinheiro. A saída dele, vai ganhar dinheiro junto. Ele ajudou a construir o projeto. Na Espaço Laser fizemos exatamente esse movimento. No primeiro movimento crescemos muito via franquia, que é o que nos permitia crescer. Sim. E depois, no momento seguinte, com mais capital, mais estrutura, fizemos a aquisição de uma parte importante deles. Boa. E o que tá na agulha aí, cara? Você tá falando, já são 6. A ideia, você tem uma ideia assim, a ideia é ter no máximo X investimentos, Y, o fundo tem um capital para ser alocado, é o que já foi alocado. Como é que é isso? Qual que é a tese, assim? Nesse sentido? momento, o grande movimento já foi feito. Tá. Inclusive, para o que você bem mencionou, o fundo, a gente aportou uma quantidade de recursos nesse fundo. E efetivamente eu já usou. Consumi quase todos os recursos que estão lá. Então agora estou muito mais restritivos, a não ser que seja algo muito, muito, muito fora da curva para poder olhar com atenção. E eu preciso, na verdade, dedicar com muita atenção olhando essas iniciativas, porque é uma coisa do meu perfil. Eu não delego algumas coisas, eu participo diretamente como conselheiro ativo. E galera, participa mesmo. Eu posso falar da minha própria experiência ali no caso da RM Pharma. Participa da negociação, não é fácil na negociação. Teve uma ligação. Tô entendendo isso como elogio, hein? Teve uma ligação que ele falou: não, vocês não querem isso aqui? Então tá bom. Então pode falar pra ele que o negócio acabou, saiu da mesa. Eu falei: tá bom, Paulo, eu falo que saiu da mesa, valeu. Né? 2 dias depois, uma hora me liga e fala assim: não era bem assim, vamos lá, tal, não sei o quê. Mas participa mesmo, se envolve, entra no detalhe, né? Não é. E eu acho que efetivamente eu tenho conseguido contribuir de forma positiva, porque eu falei de algumas iniciativas que claramente estão mostrando vias de crescimento acelerado. Então, está dando certa estratégia. Sim. A estratégia traçada está funcionando. Sim. A gente tem colocado essas empresas em patamares diferentes a partir da nossa presença no dia a dia da empresa de forma muito ativa. Eu sou um conselheiro ativo que, semanalmente, algumas quinzenais, então, lógico, de acordo com o tamanho do projeto, eu tenho que fazer gestão de tempo. Gestão de tempo e agenda é algo importante para qualquer pessoa e executivo, e eu sou muito rigoroso comigo mesmo nesse ponto. Então, a cada semana eu olho a minha agenda dos 15 dias seguintes para saber como é que vai ser essa gestão de tempo, porque eu não me permito não realizar o que foi programado. Tá. O que eu me programei a fazer tem que ser entregue no dia que eu me comprometi a ser feito. Tá. Não existe procrastinação. Isso não existe. Mas tem que ser muito seletivo daí. Seletivo e objetivo. Sim. Então, dessa forma, como eu tenho funcionado, eu tenho conseguido fazer as entregas e tenho conseguido fazer com que os ponteiros se movam. Porque também um outro aspecto importante, eu gosto de fazer gestão olhando indicadores. Legal. Gestão por achismo, normalmente a gente acaba em erro. Sim. Porque a percepção minha pessoal, às vezes, não é a realidade do negócio. Perfeito. E eu tenho na minha vida diversos exemplos para te dizer isso. As pessoas achavam que... Eu falei, ok, então faz a pesquisa, vamos analisar os dados e números, e o achado que as pessoas colocavam como eu tenho certeza que isso eu acho que é, quando a gente olhava os indicadores ou na pesquisa, era um pouquinho diferente. Era às vezes bem diferente. Legal. E Paulo, você citou rapidamente aqui, mas assim, o que você, geralmente, quando você vai olhar essas oportunidades, o que você avalia? Né? Porque você comentou de alguns negócios que estão em estágios diferentes, você entrou em estágios diferentes, mas o que tipicamente você avalia? E para quem vai eventualmente avaliar um negócio, o que você recomenda? Cuidado com isso, olha para esses pontos. Então vamos lá. O que eu normalmente avalio quando vou pensar em algum negócio. Primeiro, o tamanho do mercado que esse negócio está inserido. Uhum. Se for um mercado muito pequeno, por que eu vou colocar tanto esforço se o resultado e a possibilidade de ninguém ao entrar no mercado captura grande parte dele? Sim. Você vai capturando aos poucos partes dele. Então, se o mercado é muito pequeno, se você pegar muito pouco, vai ser muito, muito pouco. Então, sim, eu sempre procuro qual o tamanho desse mercado. E essa pergunta, às vezes, faz com que eu, infelizmente, não faz sentido eu pensar nesse movimento. Sim. A gente vai despender muita energia para a possibilidade de pouco resultado. Depois, o segundo aspecto muito importante, a figura de quem lidera, de quem foi o fundador, de quem está à frente do negócio. Uhum. Olhando o perfil pessoal, como é que ele conduz a vida pessoal dele, as questões éticas, questão de família, como é que é o universo desse fundador, quanto que ele está focado no negócio dele, sim, quanto ele mantém atenção, ou se o projeto dele é, em poucos meses, ir fazer algo diferente do que ele está cuidando no momento que ele me apresenta o negócio. Sim. Então, eu procuro entender o quanto ele está comprometido, no mínimo,
num projeto de 5, 6, 7 ou 10 anos à frente. Porque as jornadas são longas. São longas. Não tem projeto que se construi em apenas meses, em meses. Todo projeto que se imagina em boa construção, prazo médio, de 5 a 7 anos para você, a partir da maturidade, hein? Sim. Porque um negócio saindo praticamente do zero, uma startup... Demora uns 2, 3 anos para achar o caminho. Então, mais 7 são 10. As pessoas precisam entender isso, especialmente a geração mais jovem. Os milênios têm uma dificuldade porque vivem em um mundo digital, onde o mundo é muito mais rápido, é verdade, mas companhias do mundo real se constroem em anos, e em muitos anos. Sim. Então, a ansiedade de ficar bilionário rapidamente, às vezes não se concretiza e causa muita frustração. Sim. Então, você olha dedicação, time, as pessoas, mercado... E aí, lógico, o modelo de negócio. Modelo de negócio. Para ver efetivamente como é que funciona o negócio, efetivamente ele é rentável. Inclusive, eu sou uma pessoa à moda antiga que eu não acredito muito em negócio que queima caixa. Eu acredito em negócio gerador de riqueza. Ainda que seja pequeno, ok, nós vamos fazer um momento de construção de alto investimento, vai precisar queimar caixa, ok, mas olhando o que a gente chama de DRE ajustado em condição de normalidade, sim, eu preciso ver na última linha geração de caixa. Que o modelo de negócio é sustentável. Tem que ser sustentável. Para mim, modelos que são queimadores de caixa ad eterno, o famoso passanel, sempre o próximo investidor, infelizmente eu não tenho essa cultura e não acredito na figura desses empreendedores. E Paulo, qual que é o maior desafio que você tem hoje, assim, depois de toda essa jornada, tanto que você aprendeu, tanto de gente que você fala, o que ainda hoje você fala assim, cara, isso ainda é um desafio para mim? Assim, desafio a gente tem de todas as espécies possíveis, mas a gestão de tempo aqui é importante. Eu acho que esse é um cuidado e às vezes me desafiando, porque também a gente precisa lembrar que além das empresas tem a família, tem um momento pessoal que a gente tem que ter também de autocuidado. Então, o Paulo Moraes, apesar de odiar o tal da academia... Você não gosta de academia? Não gosto. Eu tenho o momento mais maravilhoso para mim da academia é quando o meu personal fala, acabou, Paulo. Putz, que maravilha. Não tem nenhum esporte que você é fã, assim, que você gosta? Assim, eu sou apaixonado pelo esporte. Inclusive, mas como espectador, não como praticante. Não como praticante diretamente. E isso é verdadeiro. Inclusive, tem um filho que é atleta da esgrima brasileira, né? Ele é membro da equipe brasileira. Infelizmente, não conseguiram o índice para levar para os Jogos Olímpicos agora. Vai ficar, em 2028 ele vai estar lá, eu tenho certeza disso. O Canadá levou a nossa vaga, tá tudo certo. A gente dá o troco na sequência. Mas muito envolvimento no esporte. Então eu adoro o surf, inclusive tem um monte de atletas que eu apoio diretamente. Então todas as modalidades, eu sou apaixonado e adoro ver o que o esporte faz na vida das pessoas. Porque o esporte tem algo extraordinário que é transformar de forma verdadeira a vida das pessoas, colocando foco e disciplina no que é feito, se o sonho for chegar no pódio. Sim. Não existe atleta nenhum que com certeza sonha com pódio, que possa fazer isso sem muito foco e disciplina. Então, essa é uma parte apaixonante do esporte, porque exige do atleta. Aliás, isso foi um combinado desde o dia que meu filho falou para mim, eu quero ser um atleta de alto rendimento. Eu falei, ok, então vamos fazer aqui um combinado muito bem feito. Se você sonha e ele passou a chegar no pódio e você quer permanecer no pódio que você está chegando, vai te exigir na vida muita renúncia. Sim. Você vai ter que falar não para muita coisa. Prepare. Inclusive para coisas que não fazem muito bem para a saúde. Então, bebida, drogas não fazem parte do dia a dia e do sonho de um atleta. E de forma positiva, faz com que ele viva de forma mais saudável e focado. Legal. Boa. Então, esse é uma dificuldade ainda, é uma coisa que tem que equilibrar ainda. E tipicamente, Paulo, como é que você faz daí para se recarregar? Porque muita gente usa o esporte como válvula para se recarregar fora do ambiente. Dado que não é muito... O que você acaba usando como válvula de escape? Como momento recarregar a bateria? O que Exatamente. é? Então eu tenho duas atividades que eu adoro. Primeiro, a leitura. Eu sou uma pessoa que adoro ler. Então dedico muito tempo, quando eu posso, de tempo livre, na leitura. E algo que também que eu gosto muito, que inclusive eu recuperei na fase da pandemia. Olha que engraçado essas coisas. Meu pai me ensinou o aeromodelismo. Ainda no modelo antigo, no modelo que a gente chama de control a cabo. Na pandemia, não sei porquê, eu comecei a pesquisar pela internet o aeromodelismo e descobri que o aeromodelismo tinha evoluído de forma extraordinária no sistema de controle à distância, o controle remoto, né, por rádio. E os aviões ganharam tecnologia incrível. E aí eu falei assim, bom, eu vou voltar para esse hobby. Então,
sempre que posso, estou lá no campo pilotando meus aeromodelos. Aquele é um momento para desligar do mundo, as pessoas que gostam também do aeromodelismo, até porque... Mas você também monta desde o zero ou não? Porque tem a galera que gosta de adoro. montar desde esse era o zero. Meu pai adorava desde o zero. E a galera que não, eu só quero pegar montado e pilotar. E vou pro campo, meu barato é ver o desafio de manter o avião no ar e pilotar. Eu não imaginava o Paulo montando as micropecinhas ali. Meu negócio é pilotar, o desafio de manter ele em voo, os dois momentos mais críticos do voo, decolar e pousar. Difícil pra caramba, até porque você não tá dentro do aparelho, você tá na condição visual diferente, né? As referências são diferentes, então tem muito treino aí para fazer tanto a decolagem como o pouso do aparelho, mas eu me divirto muito e na verdade me desligo. E recupero um sonho antigo de ser piloto de avião, né? Porque eu não contei aqui, mas o primeiro grande sonho que eu tive na vida, antes do Colégio Técnico Agropecuário, era ter sido piloto da Força Aérea Brasileira. Eu estive lá na academia de cadetes de Pirassununga para entender o que era aquilo. Na verdade, ao terminar todo o ciclo de visitas na academia, eu tinha certeza que seria um cadete e seria um grande piloto de caça, mas ao receber o prospecto de ingresso na academia, descobri que a primeira condição para fazer os demais era 100% de visão. Eu era e sou míope, então não tive nem condição de fazer o exame para poder fazer a prova. Estava desqualificado na largada. Então ficou só no sonho. Ficou só no sonho. Boa. E Paulo, você tem uma frase, alguma coisa que você fala sempre, ou que a turma que está mais próxima de você sabe, putz, o Paulo vai falar isso aqui na reunião? Eu tenho certeza que todo mundo que nos últimos tempos tem ouvido muito eu falar, que eu gosto de fazer muito. Eu acredito muito em boas ideias, mas mais do que boas ideias, a execução tem que ser muito bem feita. Na verdade, assim, antes até da execução, eu costumo dizer, sonhe muito, é verdade, porque na verdade até ouvi uma frase recentemente que eu adorei, o impossível não seria possível se não fosse o sonho. O impossível não seria possível se não fosse o sonho. O sonho nos permite tornar o impossível possível. É através do sonho que você torna o impossível possível. Mas o sonho só se torna realidade, então o possível, se você tiver muito planejamento do que vai ser feito. Então a parte de sonho, é verdade, planeje muito, mas aí invista muito tempo fazendo. E a partir do momento que você planejou e está convencido que a estratégia está correta, execute de forma legal, muito bem feita. Porque eu digo todo tempo, uma boa ideia quando ela é bem executada. Porque uma boa ideia mal executada, ela pode se tornar uma péssima ideia. Então a última frase que tem dito muito para as pessoas é: bora fazer. Boa. E Paulo, nessa linha, se você pudesse voltar na máquina do tempo e dar uma mensagem, sussurrar alguma coisa pro Paulo de 15 anos atrás, o que você teria dito para ele de 15, 20 anos atrás? Acredita que você tá pensando que vai dar certo. Boa. E se o contrário agora, se você pudesse pensar numa mensagem para você abrir, o seu Paulo futuro abrir daqui 10, 15 anos, que mensagem você deixaria para ele? Vamos trabalhar muito que a gente vai chegar lá, cara. Pô, e não é fácil, hein, chegar mais longe ainda. Vamos lá. O objetivo aqui, claro, é deixar legado e não apenas gerar riqueza pela riqueza. E aqui, querem ganhar dinheiro, é verdade. Mas mais do que o dinheiro pelo dinheiro. É deixar legado e história pelo que foi feito. Boa. Paulo, acho que estamos indo para as considerações finais aqui. A turma que quiser entender mais o que vem por aí da PGMP, o que você está aprontando, te seguir nas mídias sociais, não sei quanto você está cada vez mais ativo em mídias sociais, você comentou um pouquinho a história de palestrar e tudo mais. Onde é que te acha? Onde é que acha sobre os projetos? O melhor canal aqui, para mim, é o Instagram. O meu Instagram é Moraes é com I, né? Moraes Paulo 08. Então, quem quiser me acompanhar, saber, inclusive, se mandar no direct lá. Você responde? Eu sou quem respondo, tá? É você mesmo? Eu sou o maluco que responde. Não tem um ghostwriter lá, não? Não tem. As respostas... Aliás, tem uma pessoa me ajudando hoje com as mídias sociais, mas o combinado com ela, e ela me falou, Paulo, não, no direct você cuida. E falei, ok, é isso que eu quero. Boa. Eu tenho uma péssima mania nesse caso. Eu não consigo dormir sem apagar as bolinhas do WhatsApp e do Insta. Você tem esse negócio também? Eu tenho esse negócio maluco. O que é isso? É um toque, né? É um toque, eu não consigo. Deve ser um toque. Deve ser um toque. Eu vejo aquelas bolinhas lá, elas me incomodam. Eu tenho que matar essas bolinhas. Boa. Paulo, alguma mensagem final que você quer deixar para quem está acompanhando a gente aqui, a galera que está empreendendo? Já deixou vários recados, mas alguma consideração final? Não, eu gosto de dizer, lembrando de novo, eu não falo que vim da periferia de São Paulo só para falar, para ser uma história chata ou querendo fazer uma questão emocional. Eu digo isso porque para que as pessoas que sonham e que sejam da periferia como eu fui,
que acredita e que é possível sim chegar e conquistar seu sonho. Então, sonhe, planeje muito e execute com muita determinação, dedicação e muita disciplina. Talvez esse terceiro D, que são 3 Ds, né? Dedicação, que você vai fazer, determinação, então foco e muita disciplina. Então, tem que fazer bem todos os dias. Boa. Não basta fazer uma vez só. Boa. Paulo, muitíssimo obrigado pelo tempo, super legal esse papo, a gente podia ficar aqui um tempão falando, parabéns pela jornada, tenho certeza que a gente vai ouvir muito desses projetos todos novos aí, muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, Juliano. Pessoal, para quem está aqui acompanhando a gente mais esse episódio, obrigado pela audiência, né? Continue acompanhando a gente no De Dono para Dono, nas nossas mídias, no @aldas_, no meu Insta, no @juliantonioli. Valeu, turma, pela audiência aqui de hoje e até o próximo episódio.